As árvores na Bíblia. Parte 4. Como vimos no vídeo anterior. Na Bíblia, o álamo é mencionado em Gênesis 30, onde Jacó usou varas de álamo para influenciar a reprodução do rebanho de Labão. O álamo também aparece em cerimônias gregas e como símbolo nos Jogos Olímpicos. Neste vídeo continuaremos a falar do álamo. Vamos ao conteúdo. No processo de discipulado é necessário removermos a casca. Elias removeu a casca. Para que a brancura de Cristo se evidencie em nós, é imperativo que nos desvencilhemos da velha natureza, que está ligada ao velho homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4 verso 22, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Hebreus 12 verso 1. As cascas também representam as velhas estruturas que emperram o mover do Espírito na Igreja de Cristo. Muitas vezes elas vêm na forma de tradicionalismo e resistência ao novo de Deus, também se revelam nas críticas e nos famosos achismos que resistem fortemente à revelação do Espírito. Essas cascas também aparecem como controle e manipulação e como rebelião, mas a forma mais nociva é por meio da religiosidade. A religiosidade é uma carapaça maligna que envolve a mente de muita gente, fazendo-as pensar que não necessitam de discipulado por se encontrarem num nível de santidade e maturidade espiritual acima dos outros. Na verdade, com a verdadeira maturidade vem a submissão e a necessidade de sujeitar-se a um discipulado. Quais as cascas que permanecem em nossas vidas impedindo-nos de revelar a beleza do caráter de Cristo? Que estruturas de engano ainda estão apegadas à nossa mente, privando-nos de sermos frutíferos? Sonde sua vida debaixo do temor de Deus e identifique as cascas que precisam ser removidas. No discipulado somos expostos a um processo de cura e libertação. Em riscas abertas. Crescimento espiritual pode ser, em alguns momentos, um processo doloroso, pois a remoção de velhas estruturas pode significar praticamente amputação, uma vez que algumas atitudes já estão tão intrinsecamente ligadas a nós que já se tornaram parte de nossas vidas, como um membro. Contudo, essa amputação não significa mutilação, visto que apenas permanecerá o que for de Cristo. As riscas abertas representam o processo de cura e libertação que necessitamos passar, expondo nosso conteúdo interior a fim de receber transformação. Só chegarão no nível de cura e libertação satisfatórios aqueles que estão livres da religiosidade e justiça própria, reconhecendo suas falhas e submetendo-se ao tratamento do Espírito Santo. Paulo declara: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6 verso 17. Era evidente na vida de Paulo as riscas abertas que foram marcando sua vida, mas produzindo nele um caráter cada vez mais aperfeiçoado. Nesse processo há muita renúncia, liberação de perdão, libertação de amarras que prendem a alma e sentimos a dor do nosso pecado que esmagou Cristo naquela cruz, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3 verso 10. É nesse momento que muitos desistem e acabam abortando a promessa de multiplicação para suas vidas, pois não estão dispostas a enxergarem suas mazelas espirituais e reconhecerem a necessidade de humilhação e dependência. Esse pode ser um trabalho doloroso, tendo em vista o fato de algumas dessas estruturas estarem tão arraigadas em nós que até já fazem parte de nós, mas é um trabalho que decidirá nosso crescimento. Se quisermos que a glória de Cristo se manifeste em nossas vidas, é preciso passar por esse processo de limpeza. Quando as pessoas enxergam a glória de Deus em nossas vidas, então elas conceberão exatamente o que estão contemplando, isso porque o caráter de Cristo é exatamente o objeto de nossa contemplação, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3 verso 18.
O propósito do discipulado é deixar o caráter de Cristo se evidenciar por meio de nossas vidas, deixando aparecer a brancura das varas. A visão de discipulado é uma visão de santidade. Sem santidade, diz a Escritura, ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 verso 14. É quando rompemos com o pecado que a nova natureza se manifesta em nós, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4 do verso 22 ao 24. Essa brancura é a vida de Cristo se manifestando em nossas vidas por meio do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5 do verso 22 ao 25. O desejo do Pai é que cheguemos até o nível de Gálatas 2 verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É quando essa brancura se evidencia em plenitude. Santidade não é algo que só se manifesta na igreja, na presença dos irmãos, mas em toda parte. Assim como aquelas varas estavam por toda parte onde as ovelhas se viravam, a manifestação de Cristo em nossas vidas precisa ser percebida por onde quer que andemos a fim de alcançar o maior número possível de pessoas. Nosso estilo de vida deve marcar um padrão de conduta que inspire as pessoas a desejarem ser como Jesus. As pessoas ao nosso redor devem olhar para nós e se sentirem desafiadas e desejosas de seguir o nosso modelo, mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse-o de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1 verso 16. Contudo o contrário também é verdade, pois se a brancura do caráter de Cristo glorifica o seu nome, o pecado e o mau testemunho fazem os ímpios blasfemarem, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2 verso 24. Cada vez que somos feridos e golpeados pelas circunstâncias da vida, temos a oportunidade de revelar o fruto do Espírito em vez de destilarmos amargura, rancor e rebeldia. São nas horas de aflição e testes que podemos deixar Cristo reinar, mostrando ao mundo que podemos ser diferentes. O que nossa família, amigos e irmãos em Cristo têm visto em nós nesses momentos? Conclusão. O resultado é automático, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias. Gênesis 30 verso 39. É aqui que o discipulado acontece, é exatamente aqui que veremos o rebanho do Senhor se multiplicando, como as ovelhas fortes de Jacó. E, todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim, as fracas eram de Labão, e as fortes, de Jacó. Gênesis 30 verso 41 e 42. Não há nada que alegra mais o coração de Deus do que ver uma multidão de pecadores que agora manifestam o caráter de Cristo e reproduzem isso na vida de outros. Não esqueça, cada semente produz de acordo com a sua espécie. Deixemos, portanto, Cristo ser reproduzido em e através de nós por meio do discipulado eficaz. Submetemo-nos a essa aventura que transformará as nossas vidas e a de outros até que nossa geração seja alcançada. Algumas passagens bíblicas em que o álamo é mencionado. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Gênesis 30 verso 37.
Plantarei no deserto o cedro, a acácia, e a murta, e a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Isaías 41 verso 19. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro, e o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Isaías 60 verso 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Oséias 4 verso 13. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.